Olá, meus amigos do YouTube, está começando mais um BDM. Eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho pessoal para essa quarta-feira, dia 1º de dezembro. Estamos entrando no último mês do ano. Felizmente, mais um mês por aqui, né? Fico agradecido de ter vocês aqui comigo. Mais um ano se fechando, mais um ciclo se fechando aqui no YouTube. Já vão para, acho que 6 anos aqui no YouTube, por aí. 6 ou 7 anos, não me lembro. Mas de BDM a gente já tem pelo menos uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Então eu agradeço vocês pela companhia. Eu sempre encerro os meus dias dizendo para a gente ter gestão, para a gente estar vivo aqui no próximo dia. Não necessariamente vivo no sentido figurado, né? Espero obviamente que todos vocês estejam vivos amanhã. Mas no sentido de ter a saúde emocional em dia, a saúde financeira em dia, né, para que a gente consiga passar por essa maratona a cada dia de maneira mais tranquila, nem sempre no lucro, muitas vezes em prejuízo, é normal, afinal de contas o nosso resultado é a somatória de bons dias com dias ruins, mas de preferência vivos, com a saúde emocional em dia e com a saúde financeira também em dia. Se você está começando agora, que você trilhe esse caminho com bastante aprendizado e com muita tranquilidade também, tá? Então vamos começar mais um mês. Vou falar para vocês sobre essa quarta-feira que temos Premier League, La Liga, Série A italiana, alguma coisa de Ligue 1, né? Alguma coisinha também de Eredivisie aqui na Holanda. Eu vou me focar nesses jogos, tá bom? De antemão, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, meu dia de folga, dia 29. Finalizamos agora o mercado de Ballon d'Or. O Messi foi o 7º ganhador, ou ganhou pela 7ª vez a bola de ouro. Eu ainda consegui fazer um troquinho ali, vazaram informações de que o Messi seria o campeão, né, o vencedor, e essa cotação estava 1,45 antes do evento. Dá para pagar aqui um sushi, né, dá para pagar um japonês, o troquinho que eu fiz ali no Messi. O Lewandowski ficou em segundo lugar, o Pedri foi eleito o jogador jovem, né, e o Chelsea foi eleito o clube do ano. Agora eles vão dar esse prêmio para... Estou precisando cortar o cabelo. Para os clubes. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Da Premier League eu vou evitar fazer equipes de meio de tabela, tá? Confrontos de meio de tabela, porque como eu falei, como vocês já me conhecem, eu tenho um pouco menos de experiência assim, de trabalhar Premier League. Eu prefiro os times mais feras para buscar alguma coisa a favor. Então eu vou ignorar aqui o Southampton com o Leicester, que são 2 times de meio de tabela. Toda vez que eu clicar aqui e demorar um pouco a carregar, é que eu estou usando a internet satélite que eu coloquei e ela tem um ping assim bem grande. Então, ó, Leicester e Southampton meio de tabela, West Ham e Brighton, apesar do Brighton ter um péssimo desempenho pelo que eu estou vendo aqui fora de casa, não é tanto, pelo que eu tinha visto, não é tanto. 2 vitórias e 6 jogos, também é um jogo mais ou menos ali de times que eu não conheço. O West Ham vem causando um burburinho danado em muita gente, tem muita gente dizendo que o West Ham vai para a Champions League pela tabela de classificação, tá? Não por copas, e eu tenho me segurado um pouco para trabalhar esse West Ham, muito por falta de confiança, não que eu não acredito na equipe, mas por não desenvolver longos trabalhos por ali, né? 3 vitórias em 6 jogos, um aproveitamento bom ali dentro de casa, mas que não me chama tanta atenção, tá? Se você vai trabalhar o West Ham, eu deixei também no nosso PDF de apoio para quem é membro do canal os dados desses jogos aí. Wolverhampton e Burnley também eu vou pular, são 2 times aqui, não vou dizer de meio de tabela. O Wolverhampton está em processo de recuperação depois que trocou de treinador, o Burnley está lá na parte de baixo, mas também 2 times que eu tenho desconhecimento. Então eu separei aqui o Chelsea, o City e o Liverpool. Acho que o adversário mais fácil é o Watford, né? Dentro de casa, o Watford tem 2 vitórias em 6 jogos, 12 gols sofridos, dá uma média de 2 gols por jogo. E o Chelsea, meus amigos, é uma máquina de moer fora de casa, são 5 vitórias em 6 jogos, ganhou agora como o melhor time de 2021 pela France Football, né? Teve um gol sofrido fora de casa nessa competição apenas. Então o Chelsea abre a minha lista de trabalhos em busca de um back nessa quarta-feira. Tá aqui, ó. Chelsea, tá? Uma cotação de 1,30. O que eu preciso para entrar em back Chelsea? Eu preciso de um time só jogando.
aquele padrão de leitura que eu já comentei com vocês. Não necessariamente vou entrar pré-live, aliás, não vou entrar pré-live, não vou entrar pelo peso da camisa, não vou entrar porque eu tô a fim de pegar 30% menos comissão de lucro, eu vou entrar quando e somente se o Chelsea me dá leitura, assim como o City e assim como o Liverpool. Eu já vou me adiantar aqui e colocar o Liverpool e colocar o Manchester City. Na minha opinião, um dos adversários mais difíceis aqui é o do Liverpool contra o Everton, porque teoricamente é um jogo um pouco mais badalado, um pouco mais conhecido. O Liverpool fora de casa tem um desempenho de 4 vitórias em 6 jogos, tem 21 gols marcados fora de casa. Impressionante, tá? Acho que o Salah ficou em 7º, melhor do mundo, não tenho certeza. 21 gols marcados fora de casa, apenas 6 gols sofridos. O Liverpool toma 1 gol por jogo e marca, sei lá, a média do Liverpool, 4. Por aí, quase 4 gols por jogo. E o Everton dentro de casa tem uma média um pouco de 1,5 gol dentro de casa marcado e mais ou menos também de 1,5 gol por jogo sofrido. Tá? O Liverpool é favorito, obviamente, por ter um elenco muito melhor, muito superior. Eu tenho acompanhado muito pouco o Everton nessa competição. Foi o tempo que eu dava mais atenção para o time do Everton. Não é mais aquele time que vinha desenvolvendo assim, um futebol tão agradável. O Liverpool vem jogando de uma maneira um pouco mais agressiva, joga e deixa jogar, talvez por isso tenha encontrado tantos espaços nos últimos jogos. Se eu não me engano, o último jogo foi uma goleada. Então, apesar de ser um jogo difícil, o Liverpool aqui é pleno favorito. Nos confrontos, o Everton vem a 3 jogos sem derrota para o Liverpool. Tá? Foram menos de 2,5 gols nos confrontos dos últimos 6 dos 8. E o Everton não perde a 3 jogos. Se a gente olhar por último aqui, o Everton venceu o jogo desse ano ainda em fevereiro por 2-0 fora de casa. Ficou 2-2 no ano passado o jogo da volta. No caso, esse jogo que a gente vai fazer agora, do Liverpool fora de casa. E o primeiro 0-0. Então não é fácil para o Liverpool vencer, mas eu vou com a intenção de buscar um padrão de superioridade, não necessariamente para ficar até o final do jogo. Tá? E por último, nós temos um Aston Villa e City, que também parece um confronto difícil, mas aqui a gente já tem uma série de tabu em relação ao Aston Villa com o City. O Aston Villa sofreu gol nos últimos 7 jogos, não vence o time do Manchester City há 11 jogos e está a 7 jogos seguidos perdendo para o City. Ou seja, aqui a gente tem um tabu. Se Liverpool e Everton puxam o jogo mais para under, a gente tem aqui o over 2,5 nesse jogo batendo quase sempre, tá? Mas eu vou ficar de olho nesse City que vem moendo também muitos adversários. A gente teve o Chelsea empatando 1-1 com o United no clássico dentro de casa e o City tem a chance agora de, com esse jogo, obviamente tem o Chelsea jogando também no mesmo dia, mas de ou passar ou tentar continuar com 1 ponto de distância apenas para o Chelsea, tá? Então eu vou com esses três aqui em busca, pelo menos na Premier League, de trabalhar a favor. Na Espanha, nós temos um Real Madrid contra o Athletic Bilbao. Sempre foi um confronto muito difícil, principalmente quando é jogado na casa do Athletic Bilbao. Mas o Real Madrid vem realmente dominando esse campeonato. O Vinícius Júnior fez um golaço contra o Sevilla, realmente se desenvolveu muito como jogador. O Ancelotti tem muita parcela de culpa nisso. O Athletic Bilbao, dentro de casa, ele é, pelo que eu estou vendo aqui, o 11º, mas fora de casa ele é o 8º. Tem apenas 3 gols sofridos em 7 jogos e apenas 4 marcados. Então já dá para a gente saber que é um time que não dá para contar com ele para o mercado de gols. Não é bom trabalhar gols em jogos do Athletic Bilbao quando está jogando fora, nem a favor do Real Madrid em relação a gols, porque por mais que o Real Madrid puxe para o mercado de gols, o Real Madrid tem em média aqui quase que 3 gols por jogo em casa, é um time que contra o Bilbao vai ter dificuldade, porque o Bilbao sofre pouquíssimos gols. Então o que resta para mim seria tentar buscar uma possibilidade de back real com essa cotação de 1,45, 1,50. A gente tem no histórico entre eles o Bilbao sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Se a gente pegar aqui mostrando tudo, vamos lá, vamos pegar desde 2018, Real Madrid em casa 1-1, em 19 meteu 3-0, em 19 de novo 0-0, em 2020 ganhou de 3-1 e
aqui na Supercopa perdeu para o Atlético de Bilbao em 2021, em janeiro desse ano, 14 de janeiro, venceu o Atlético de Bilbao. Ou seja, não é um adversário fácil para o Real Madrid. Tá? O Real vem de 6 vitórias seguidas, não perde a 9 jogos e o Atlético de Bilbao não vence a 5. Tá? Dá para tentar buscar um back real com um padrão de back? Cara, dá, mas tem que tomar um pouco de cuidado com o Iñaki Williams, que na minha opinião deve ser, eu não sei se ainda continua sendo, deixa eu dar uma espiada aqui se o Iñaki Williams continua sendo o homem-gol do time do Atlético Bilbao. Iñaki Williams 3 gols, Raul Garcia 3 gols e o Iker Muniain com 2. Então o Iñaki Williams está sempre por ali. Dá para buscar? Dá para tentar buscar esse padrão de back ao Real Madrid? Acredito que sim, né? Não seria tão exagero assim tentar buscar pelo menos uma leitura, não necessariamente para um back. É o único jogo isolado da Espanha, temos Copa do Rei também, mas ainda está numa fase muito pré, né? Tomem muito cuidado com a Copa do Rei, não tem muita cotação ainda aqui, ó. Tomem cuidado porque muitos times colocam time reserva por aqui, muitos times grandes são eliminados nessa fase, então tome bastante cuidado com isso, tá? Eu ficaria de fora nessa fase. Vamos lá. Série A italiana. Temos Bolonha e Roma. Não é um jogo fácil para Roma, de maneira nenhuma. O Bolonha dentro de casa é o 8º melhor mandante. Tem 4 vitórias em 7 jogos. Não toma tanto gol assim. Diferente do Bolonha da temporada passada, que era um Bolonha muito agressivo, que dava muito espaço. Tem sido um Bolonha um pouco mais contido. Marcou mais ou menos 2 gols por jogo em casa e sofre quase que 1 gol por jogo só. Tá? Então é um time bem coerente. Já a Roma, fora de casa, não é isso tudo. Tem menos do que 50% de aproveitamento em relação a vitórias. Não é um time que costuma empatar. Faz pelo menos uns 2 gols por jogo fora de casa. Isso chama para um over, né? E toma mais ou menos ali 1,5 gol por jogo. Eu vou trazer esse jogo para o mercado de gols. Eu acredito que a gente possa ter leitura aqui para o mercado de gols. Não acho que para uma coisa tão espaçada, um 3,5, um 4,5, acho que é exagero. Mas talvez, para minha leitura, talvez para minha forma de trabalho ali por volta dos 30 minutos, se tiver empatado ainda, e um jogo muito aberto, eu possa me expor aqui numa longa, entre aspas, exposição em gols para buscar pelo menos 3 gols aqui. Tá? É importante saber os jogadores chaves da Roma, eu comento muito isso nesse arquivo que eu deixo para vocês ali na parte de comunidade. A Roma depende muito do Zaniolo para criação, o Abraham também para finalização e ataque, então é importante que esses caras joguem. No Bolonha, bateu uma dúvida, eu não tenho muito essa coisa guardada do Bolonha, de quem é o artilheiro. O artilheiro do Bolonha é o Arnautovic. Exatamente, o último jogo até marcou, se eu não me engano, de falta, de pênalti contra o Spezia. O Marko Arnautovic, atacante austríaco, com 6 gols. O Musa Barrow tem 4, que veio, se eu não me engano, veio da Atalanta, tá? E o Silvestre, Lorenzo de Silvestre, tem 3, o Musa Barrow, que tem 3 assistências também. Jogadores importantes que a gente tem que ficar de olho se vão jogar. Na Roma, Pellegrini com 5 gols, Abraham com 4, e o Mkhitaryan com 4 assistências também. É muito importante ficar de olho. Acho difícil esse jogo para match odds, viu? É carne de pescoço aqui para Roma. Jogo da Inter com o time da Spezia, não dá para inventar a roda. Tá? Acho que seria chover no molhado aqui não dizer que eu vou tentar buscar um back Inter de Milão. Se a gente pegar aqui alguma coisa de estatística prévia, uma cotação de 1,20 é uma cotação de 1,20. Você tem que ter método para isso, tá? Você tem que saber as expectativas e gerar leitura em cima disso. A Inter dentro de casa tem 4 vitórias em 6 jogos, ainda não perdeu, ainda está invicta junto com o Napoli dentro de casa. É um dos únicos remanescentes invictos, tá? Tomou 1 gol por jogo como média a Inter. É um time que marca 3 gols por jogo dentro de casa em média. É muito bom dentro de casa, é um time que não para quando marca o primeiro gol. O Spezia tem apenas 1 vitória fora de casa, mais ou menos uma média de 1 gol marcado por jogo fora de casa, e toma 23 gols, tomou 23 gols até agora. Então dá para buscar talvez até uma possível goleada da Inter, caso a Inter saia na frente do placar. Tá? Acho que desses aqui, o único que me chama a atenção para essa possível goleada é o time da Inter de Milão.
tá? Depois nós temos o jogo do Genoa com o Milan. O Milan, eu tenho uma opinião com o Milan, que pode ser um pouco contestada. Eu acho que o Milan está um pouco acima da média. Os números não dizem isso, né? O Milan continua ali em segundo colocado, é um dos melhores visitantes da competição, tem 5 vitórias em 7 jogos, só perdeu uma partida. Mas é um time que está sempre tomando um gol, está sempre tentando virar um jogo. Quando está na frente, às vezes não tem muita facilidade para segurar essa vantagem. Me causa uma impressão de que o Milan está no lugar errado da tabela. Eu vejo o Milan ali com uma certa justiça de estar em quarto colocado e não necessariamente pelos jogadores que tem em segundo. Acho que o Milan está acima da média, como estava, por exemplo, o Wolfsburg na Alemanha, como está, por exemplo, o Regensburg na Série B. É uma opinião, tá? Posso estar obviamente equivocado, não sou nenhum dono da verdade, mas acredito que o Milan está um pouco acima da média. O último jogo contra o time do Sassuolo foi uma derrota por 3-1. O Milan acho que pagou caro pelo cansaço no jogo em Madrid contra o Atlético Madrid. Precisava vencer e venceu. Ainda tem chance de se classificar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Não é fácil, mas ainda tem chance, né, de se classificar para as oitavas. Vai vir um pouco mais descansado agora. Tem na sua história contra o Genoa um jogo um pouco mais voltado para gols, tá? Ambas as equipes marcam nos últimos 5 dos 6, mais de 2,5 nos últimos 5 dos 6. O Genoa não vence há 11 partidas. Se a gente pegar aqui, ó, o Genoa é o único time da competição, não dá aparecendo aí para vocês, mas está aqui, o único time da competição que ainda não venceu dentro de casa, só fez 7 gols, é uma média quase que de 1 gol por jogo, e tomou 11. Não toma tanto, tá? Toma em média 2 gols por jogo. Para um time que está em último, é até mais ou menos aceitável. O Milan marca 16 gols, como eu falei, uma média de 2 gols por jogo, um pouquinho mais fora de casa, e toma 11 gols. Eu venho para esse jogo, como eu tenho mudado um pouco o meu estilo de trade nos favoritos, eu não tenho trabalhado tanto essas cotações de 1,50 para cima. E eu explico por quê. Tem muita variância, tá? Geralmente essas cotações acima de 1,50, elas variam demais, né? Então, às vezes você tem um stop loss programado de uma porcentagem específica da sua entrada, e por conta do futebol hoje, obviamente, está muito disputado, o Milan às vezes não vai conseguir segurar uma pressão tão forte no início. Essa cotação do Milan pode esticar muito rápido, isso não tem me causado uma coisa muito boa. Então, ao longo dos anos eu fui reduzindo para trabalhar o favorito e o super favorito, eu fui reduzindo a minha odd de trabalho, tá? Então, para esses jogos onde eu tenho um favorito mais próximo de 1,70, eu tenho trabalhado mais o match odds em lei para a equipe em campo. Então, se o Genoa me der leitura para trabalhar em lei, é por ali que eu vou explorar alguma coisa. Mas eu não descarto a opção de, ao invés de trabalhar o match odds, trabalhar o mercado de gols, pela necessidade extrema do Genoa, tá? Então eu vou começar colocando aqui, ó, Genoa e Milan, mas eu não descarto a possibilidade de trazer esse jogo para cá, para o mercado de gols, principalmente se o Milan sair na frente, porque aí eu tenho um Genoa se expondo dentro de casa e a possibilidade do Milan de utilizar os contra-ataques. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Genoa dentro de casa. Foi um 2-0 para Roma, um 0-0 com o Venezia, um 2-2 com o Sassuolo, um 3-3 com o Verona, ou seja, é um time que proporciona bastante chance ao adversário, tá? Nos últimos 4 dos 5 jogos do Genoa foram over 2, foram menos de 2,5, não over, menos de 2,5. Enfim, vou começar com a ideia do match odds, tá? Por último, a gente tem Sassuolo e Napoli. O Sassuolo parece que está começando a virar a chavinha. O Sassuolo já está em 12º. Deixa eu pegar as últimas partidas do Sassuolo aqui, ó. 2 vitórias dentro de casa, não foi? Não. Foi quando essas vitórias do Sassuolo? Parecia que tinha aparecido aqui 2 vitórias seguidas. Dentro de casa, um empate com o Cagliari 2-2, placar, um resultado ruim, porque o time do Cagliari vem mal. Uma derrota para o Empoli, péssimo. Aí uma vitória para cima do Venezia, esperado. Derrota para Inter, esperado. Vitória para cima do Salernitana, esperado. Tá? De maneira geral, venceu o Milan, resultado muito bom para o Sassuolo.
2 jogos sem perder, mas tinha perdido para o Udinese e para o Empoli, como eu falei, times de bloco do meio. Acho que é um resultado ruim para o Sassuolo. Sofreu gol nos últimos 8 jogos consecutivos, mais de 2,5 gols nos 100% dos últimos 8 jogos, tá? E ambas as equipes marcam em 100% nos últimos 8 jogos. Então, eu já sei que eu posso esperar do Sassuolo um time que marca e sofre. Ou seja, quando eu for trabalhar e criar um cenário para gols, eu posso contar com a equipe do Sassuolo. O Napoli vem de uma excelente vitória sobre a Lazio, para não dizer outra coisa, né? Porque foi acachapante, né? Show do Mertens, maior artilheiro da história do time do Napoli. Para quem não sabe, né? Tinha o Hamsik, tinha o Maradona, agora tem o Mertens, sendo o maior artilheiro da história do Napoli. O Mertens só tá jogando porque, se eu não me engano, o Osimhen tá machucado, ele acabou entrando e acabou fazendo vários golaços, né? O Napoli, na classificatória, líder e como visitante, 5 vitórias em 7 jogos, só tomou 5 gols. Então, ao mesmo tempo que o Sassuolo puxa a gente para o mercado de gols, o Napoli pede para a gente esperar um pouco, pede para a gente analisar um pouco mais, porque é um time, sim, que faz em média 2 gols por jogo, mas é um time que tem sofrido pouquíssimos gols, tá? Furar a defesa do Napoli é difícil. Dentro de casa, o Sassuolo tem 8 gols marcados e 8 gols sofridos em todos esses jogos. Se eu não estou enganado, foram ambas marcam, mas fica complicado a gente esperar muitos gols aqui do Sassuolo dentro de casa, olhando esses números, tá? Olhando as cotações para 1,80 para o Napoli, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio do Milan, mas eu não vou trazer esse jogo aqui inicialmente para gols. Quer dizer, como opção secundária para gols. Eu vou manter somente o match odds, Sassuolo e Napoli, e vou tentar buscar uma leitura. Acho que o Napoli é favorito, acho que o Milan é favorito, mas vou tentar buscar Starley Genoa ou Starley Sassuolo em caso de leitura favorável para mim. Tá bom? Para finalizar, não são campeonatos que eu tenho trabalhado muito, eu quero dar uma olhada no PSG com o Nice. O PSG tem 100% de aproveitamento dentro de casa, 7 jogos, 7 vitórias, tomou menos de 1 gol por jogo. Tomara que seja o Donnarumma que esteja no gol, para talvez dar uma segurança para a gente. Mas tem muita gente me falando muito bem do time do Nice, que tem 5 vitórias em 7 jogos. Eu não vou trazer o PSG para trabalho, eu quero só observar. Talvez o Messi venha bastante motivado por conta dessa bola de ouro. O Neymar vai ficar, se eu não me engano, 8 semanas fora por conta dessa lesão, acho que foi no tornozelo, né? Então, Mbappé e Messi vão ter que dar conta do recado junto com o Di Maria. Mas eu quero só observar. Realmente o time do PSG ainda me causa muita dúvida sobre essa intensidade, sobre essa vontade de jogar o campeonato. Talvez nesse tipo de jogo grande assim eles até queiram jogar, né? O Nice, que é treinado pelo antigo treinador, se eu não estou enganado, do Lille, que é o atual campeão da competição. Tem o Lyon também, mas enfim, eu tenho acompanhado um pouco menos. E por último, eu vou ficar de olho no Feyenoord contra o time do Heracles. O Feyenoord, que dentro de casa tem 5 vitórias em 6 jogos, 100% das vezes que jogou dentro de casa saiu à frente do placar, e o Heracles não venceu nenhuma partida fora de casa ainda, então eu posso também, mesmo sendo um campeonato mais alternativo, vir para cá para tentar buscar alguma coisa em back ao time Feyenoord, do Feyenoord, tá? Não tenho tanta experiência, mas me chamou bastante atenção pelas estatísticas. Vamos ver se em campo essa leitura de jogo se confirma. Eu tenho uma ideia, porque eu estava olhando aqui na Europa League, que os principais jogadores do time do Feyenoord são o Bruma, estou confundindo com o PSV, é o Gus Til com 8 gols, o Brian Linsen com 8 gols e o Marcus Pedersen com 4 assistências. Eu tive que ir atrás desses caras, cara. Eu preciso saber quem vai jogar amanhã. Beleza? Mas a verdade aqui é que o que está me chamando a atenção é pelo desempenho fraco que tem o Heracles como visitante. Marcou apenas 4 gols fora de casa. Então é bem provável que a gente tenha uma possível leitura aqui para um back ao Feyenoord. Fechou? Se você vai trabalhar outros jogos, principalmente a Copa do Rei, muito cuidado com as escalações. Fechou? A gente se vê então na quinta-feira, uma excelente quarta-feira de trabalho para vocês. Se você é membro aqui do canal, o PDF de apoio sobre esse vídeo vai estar na aba comunidade aqui do canal. Se você não é membro, considere apoiar este canal, ajudar este rapaz aqui a criar conteúdo para vocês. De graça, um grande abraço a todos.
Vou deixar aqui embaixo uma super cotação de 20 para o Atlético Mineiro, o Galo, ganhar do Bahia. Tá? Eu estou gravando esse vídeo na segunda, não sei se o Flamengo ganhou ou não do Ceará. Se não ganhou, o Galo já é campeão, mas caso tenha ganhado, o Galo precisa vencer o Bahia, ou pelo menos empatar, mas é bem provável que se o Flamengo vencer, o Galo vá querer vencer o Bahia, que está numa situação difícil. Então, se você acredita numa vitória do Galo, com uma odd 20 é uma super odd. Leia os termos de uso. Um abraço.